Dos fatos aos fakes, a dificuldade de informar e lutar contra a desinformação foi um marco da pandemia. O historiador francês Pierre Nora diz que memória social são os traços do passado que permanecem vivos na vida social dos grupos, ou que fazem os grupos fazem com esse passado. São esses traços do passado que nos fazem agir e constituem eles próprios formas de ação. A pandemia da Covid-19 afetou diretamente a vida dos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo todo. Para entender um pouco mais sobre a rotina caótica no meio das informações, durante a pandemia, está aqui no estúdio de TV da Estácio Niterói o jornalista e professor Marcelo Remígio. Redator do jornal O Globo, esteve durante a pandemia do outro lado da história, na posição de apurar e noticiar durante um período de incertezas e desinformações nunca antes visto. Remígio, muito obrigado aqui pela sua participação aqui, por ter estado aqui com a gente. Agradeço, olá a todos. Bem, vamos começar aqui então. Eu queria perguntar para você, qual é a sua função na realidade lá no jornal? A função de redator, ele funciona como fechador de página, aquele que risca a página junto com o designer, faz título, legenda, lê a matéria, confere se está tudo apurado. E na editoria específica que eu trabalho também atua na reportagem, a gente também continua trabalhando como repórter. Nessa sua função lá no jornal, como é que foi durante a pandemia? Pandemia aqui no Brasil, a gente sabe que praticamente o Brasil parou a partir de março de 2020, mais ou menos, né? Só que a gente já estava prevendo isso já no início do ano, janeiro e fevereiro, por acompanhar o noticiário nos outros países. As primeiras equipes começaram a trabalhar em remoto já em março de 2020 e as últimas equipes entraram em maio, se eu não me engano, final de abril e início de maio. A gente passou a fazer todo o trabalho que fazia na redação em casa. E em relação à reportagem, foi deixado bem à vontade, o jornal não obrigou ninguém a trabalhar na rua. Muita coisa a gente fazia de apuração de telefone, por caso, então pelo WhatsApp. E quem queria ir para a rua poderia ir, é claro, utilizando máscara, tendo todos os cuidados que a gente teve ao longo da pandemia. Mas como é que foi também o desafio, por exemplo, para apurar essas informações? Porque você teve também o desencontro das fake news também, até mesmo das informações oficiais pelo governo. Exatamente. Ao mesmo tempo que a gente tinha como aliada as redes sociais, que a gente conseguia achar muita gente e conseguir muita informação pelas redes sociais e se comunicar também, a gente tinha em paralelo as fake news. E a gente enfrentou uma grande barreira, que foi a questão dos números oficiais. A gente sabe que o governo que encerrou no ano passado, foi o último ano do governo, ele fez um bloqueio daquelas informações, até porque era um governo que tinha pessoas negacionistas, não acreditavam tanto na pandemia quanto na vacina, e os números eles eram divulgados pouco antes do Jornal Nacional. O Jornal Nacional conseguia e divulgava-se. Então, a primeira estratégia que esse governo montou, que a gente identificou, foi divulgar os números depois do Jornal Nacional. Só que isso acabou não adiantando porque a própria emissora começou a atrasar o jornal. E, em seguida, passaram a não divulgar mais. Então, o que aconteceu? Os próprios veículos, numa parceria, aí todo mundo esqueceu quem era concorrente de quem era, aí você juntou os vários veículos, Folha, Estadão, Globo, Grupo Globo, e formou-se então um consórcio de jornalistas que passaram a apurar as informações que eram repassadas pelo governo federal e que não eram divulgadas, via municípios e estados, e passou a consolidar. E até hoje é o número que a gente tem. Se não tivesse esse trabalho da apuração, essa dificuldade, a gente teria um apagão de números. Vamos então pegar agora no momento aqui que essa entrevista pede das janelas da pandemia. A gente tem um momento que a gente tem que apresentar um material para você, pode ser físico ou virtual. Então a gente gostaria de apresentar uma notícia, uma manchete do jornal o Globo do dia 14 de março de 2020. Rio e São Paulo suspendem aulas e adotam distanciamento social. Modelo é semelhante de China e Coreia do Sul, e a Europa se torna o novo epicentro do coronavírus e Bolsonaro será testado novamente e está isolado. Do que você já tem conhecimento de outras experiências, você já esperava com essa notícia, com esse momento que estava começando realmente a assolar o país, o que viria pela frente? Já muito por conta daquilo que eu falei no início da entrevista, que a gente acompanhar o que estava acontecendo nos outros países, tá entendendo? E pegar do modelo, acho que exemplo do que acontecia, principalmente Itália e Espanha, a Europa, né, no geral, a gente sabia que ia chegar aqui. E aí não inclui política, não é essa discussão, mas a partir do momento que você tem um governo, que o próprio chefe daquele governo, que seria a principal função, ia para a rua, não usava máscara e não estimulava a nenhum tipo de cuidado, é claro que a gente
esperava que ia vir o que há de pior pela frente. Tanto é que a gente acabou brigando aí pelas primeiras posições em número de mortes contaminados. Remígio, muito obrigado pela sua entrevista, por ter aqui colaborado com a gente. Agradeço, obrigado. Esta foi mais uma entrevista da série Janelas da Pandemia. Obrigado e até a próxima.